Olá, boa tarde, meus queridos alunos. Estou aqui mais uma vez, essa semana de 29, né, até o dia 3 de junho, onde nós vamos estar trabalhando todas as disciplinas, iniciando como sempre com a nossa aula de português. E hoje é o penúltimo dia do mês de junho, estamos aí praticamente com um mês de aulas remotas. Eu espero que vocês estejam se dedicando aos estudos de vocês, porque é necessário, é importante que nós façamos isso, porque nós não sabemos até quando nós vamos estar trabalhando com atividades remotas, né? Só Deus sabe que dia que nós vamos poder retornar às nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, vamos lá, né? Coragem, dedicação, determinação, e é isso aí. Então, nossa primeira aula da semana é português, e essa semana nós vamos estar trabalhando um texto na página 18, nós vamos estar trabalhando no livro de português da página 16 até a página 19, tá? Por quê? Porque nós vamos estar fazendo a leitura de um texto, Os Sete Corvos, parte 1, da página 16 e 17. Esse texto ele está na página 16 e 17. E aí, depois da leitura do texto, vocês vão lá para a página 18, vocês vão responder no livro mesmo, responder a lápis, não pode escrever no livro de caneta. Vocês vão responder as questões 1, 2 e a 4. Vocês vão responder no livro. E depois vocês vão lá para a página 19 do mesmo livro e vão copiar numa folha. Lembrando que ao copiar numa folha para mandar para mim, você tem que fazer o cabeçalho, colocar o seu nome, colocar a data, colocar o nome da disciplina e vão copiar as questões 5 e 6 da página 19 e anexar junto com as atividades que vocês vão me devolver para mim receber essas atividades. Então, eu só vou receber as questões 5 e 6. A 1, a 2 e a 4, vocês vão responder no próprio livro. A 1, a 2 e a 4. Gente, a 3 não é para fazer. Cuidado quando vocês receberem esse papelzinho aqui. Muitas disciplinas, quando não vai atividade junto, quando eu peço para vocês copiarem do livro, ou é só a orientação da atividade, eu mando sim esses pedacinhos de papel. Tem aluno que tira do bloquinho de atividade, não manda a atividade que eu pedi para fazer, e aí fica complicado, porque eu não tenho como avaliar você se a atividade não vir. Entendeu? Então, aqui tá falando para você copiar, para você responder no livro a número 1, 2 e 4. E copiar, né, da página 18. E copiar numa folha para mandar para mim as questões 5 e 6 da página 19, tá? Então, mas tudo isso, gente, é depois que vocês fizerem a leitura do texto Os Sete Corvos, parte 1, tá? Se vocês não fizerem a leitura, vocês não vão ter condições de vocês responder as questões, porque vocês não vão compreender. Primeiro, nós temos que compreender a proposta da atividade para depois a gente responder. Então, eu vou fazer a leitura aqui do texto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, mas vocês também podem fazer em casa, que é importante leitura. Gente, não tem como fazer nada em relação à escola se você não ler, tá? Então, vamos lá. Os Sete Corvos. Esse aqui é um conto, né? O texto, né? Um gênero conto, onde vai estar contando a história aqui de uma família, né, e onde aconteceu algumas coisas da família. E lá mais na frente no livro nós temos a parte 2, que nós vamos estar trabalhando logo mais. Os Sete Corvos, parte 1. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e por último teve uma filha. Embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la. Então, o pai mandou um dos filhos correr até a fonte para trazer um pouco d'água para o batismo. Mas os outros 6 foram correndo com ele. Cada um queria ser o primeiro a pegar a água. E estavam todos com tanta pressa que deixaram suas jarras caírem no poço. Assim, lá ficaram de pé como tolos, olhando um para o outro, sem saber o que fazer. Neste meio tempo, o pai ficou inquieto e não podia imaginar o que fazia os jovens demorarem tanto. Certamente, pensou, os 7 se distraíram com algum jogo ou brincadeira. Mas depois de esperar bastante e os filhos não retornarem, o pai enfureceu-se e desejou que os 7 se transformassem em corvos.
Mal havia esbravejado o seu desejo quando ouviu um crocitar sobre a sua cabeça. E olhando para cima, avistou 7 corvos pretos voando e revoando em círculos. O pai, embora arrependido ao ver o seu desejo realizado, não via como o feito pudesse ser desfeito, e se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos. Com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e cada dia mais bonita. Por um longo tempo, ela não sabia que tivera irmãos, pois seu pai e sua mãe cuidavam para não falar neles em sua presença. Mas um dia, por acaso, ela escutou algumas pessoas neles falarem. Sim, diziam, ela é de fato bela, mas ainda assim é uma pena que os seus irmãos tenham se perdido por sua causa. Então a menina muito sofreu, correu até o pai e a mãe, perguntando se um dia tivera irmãos e o que acontecera a eles. Aí os pais não mais ousaram esconder-lhe a verdade, mas lhe explicaram ter sido a vontade dos céus, e que o seu nascimento fora apenas uma causa inocente de toda a história. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. E não mais teve descanso nem paz, até que, por fim, um dia fugiu, partindo mundo afora ao encontro dos irmãos para libertá-los, onde quer que pudesse estar, custasse o que custasse. Então, essa é uma história, né, um conto, onde conta a história de uma família, né, que essa família, ela tinha sete filhos, tudo homens, e por último, eles tiveram uma menininha, só que ela nasceu muito fraca, muito miudinha, né, e aí alguém orientou essa família que era melhor batizá-la antes que ela morresse. E aí, né, como é a tradição, né, o batismo é com água, e aí eles pediram dos filhos para ir até uma fonte e buscar um pouco de água para realizar o batismo. Só que com criança é assim, quando vai fazer uma coisa, todo mundo quer. E aí todo mundo chegou lá, ao se distrair, deixaram as jarras que eles tinham levado para trazer água, cair no poço. Aí eles ficaram com medo de retornar e ganhar a bronca do pai. E aí o que aconteceu? O pai, né, esperou e ficou muito bravo e fez um desejo que todos aqueles filhos, né, se transformassem em corvos. E o desejo do pai foi atendido, né? Só que aí, né, depois ele se arrependeu, mas eles esconderam da menininha, que ela não tinha tido aqueles irmãos, para não preocupá-la. Só que um dia, né, ela andando em determinado lugar, ela ouviu as pessoas comentarem, e aí ao chegar em casa, perguntou aos pais e eles confirmaram. E aí ela ficou muito triste e ela resolveu ir à procura deles sem saber nem uma noção onde eles estavam. Então, na segunda parte da história, nós vamos ter o desfecho desse conto, tá bom? Então, essa é a proposta do texto. E aí, eu quero que vocês, então, virem a página do livro, vão lá para a página 18, respondam no livro as questões 1, 2 e 4. E após vocês responderem essas questões no livro, vocês vão para a página 19 e respondam as questões, copiem numa folha de caderno as questões 5 e 6. Lembrando que tem que copiar o cabeçalho e colocar a data. Tira essa folha do caderno e manda para mim. Só com as questões 5 e 6. Então, essa, pessoal, é a proposta da atividade de português dessa semana, onde nós vamos estar trabalhando o gênero textual conto com a interpretação, tá bom? Tchau e até a próxima.